Olá pessoal do Me Salva, vamos agora para a parte de translações de funções trigonométricas. Bom, eu vou pegar aqui o seno e o cosseno como base e a gente vai trabalhar com isso daqui, tá? Que é o que é o principal. Bom, eu montei um esquema aqui para a gente conseguir fazer uma coisa bem generalista e ao longo dos próximos vídeos nós vamos poder transladar os gráficos como nós quisermos, tá? De uma forma bem objetiva e principalmente entendendo o porquê, qual o efeito de cada um desses coeficientes que aparece aqui. Bom, nós temos aqui o A, que é o que multiplica a frente da nossa função, tá? Para vocês entenderem esse parênteses aqui com seno ou cosseno, eu botei pode ser seno ou pode ser cosseno. E aqui, né, seria, como a gente botou ali, né, seno de x, seno de y, tá? Esse parênteses aqui é o que está representado aqui dentro, certo? Então, olha só. Esse primeiro A aqui que nós temos na frente, nós chamamos ele de amplitude. E a amplitude vai ser responsável por mexer justamente na amplitude da nossa curva, né? O quão ela vai distar, os picos e os vales vão distar do nosso eixo principal. Então, olha só, dentre aqui no nosso gráfico de exemplo, eu fiz aqui, né, uma simples modificação. Essa linha vermelha aqui é justamente o gráfico da função seno de x. Tá? Em vermelho aqui eu botei seno de x para exemplificar. E a amplitude vai fazer isso. Ou ela vai aumentar o nosso gráfico, né, vai deixar os picos cada vez maiores e os vales cada vez maiores, ou então ela vai diminuir, né, deixando o gráfico com essa cara assim. Tá? Então, essa linha pontilhada vermelha aqui é o que a amplitude pode fazer graficamente no teu gráfico. Agora, nós temos aqui outras coisas que são mais curiosas. Tá? Por exemplo, esse W e esse θ, o que eles fazem? O W tu usa para encontrar o período, e o período é o quê? É o tempo, né, ou a parte que a função leva para se repetir, ou seja, nós temos aqui um período comum, né, de uma função comum, que é 2π. Dentro de uma circunferência, certo? Dentro de um círculo trigonométrico, nós temos ali, né, saímos de 0 e vamos até 2π. Esse é o tempo que leva para dar uma volta completa. Bom, o que aconteceria se a gente tivesse de levar um tempo maior, uma distância maior, seja lá mais ângulo, seja o que for? A gente teria que encontrar utilizando essa equaçãozinha aqui. O período vai ser igual a 2π dividido pelo W, tá? Ou então, evidentemente, período vezes W igual a 2π. Então, olha só. Se a gente aumentasse ou diminuísse o período, o que ia acontecer? A nossa função ia ficar mais rápida ou então mais devagar. Então, o que poderia acontecer? A nossa onda completa está aqui, certo? Se a gente tivesse, por exemplo, aqui em verde, uma função que fosse assim, ó, tá? Ela seria uma função que seria mais rápida do que essa primeira que eu desenhei aqui. Ela acabaria na metade da distância, né? Em vez de ir até 2π, ela iria só até π. Então a gente teria mexido no período. E ao mesmo tempo, evidentemente, poderia ter ficado bem maior a nossa função aqui, bem mais devagar, né? Mexendo no período. A fase é uma coisa curiosa, tá? A gente vai mexer, essa é uma das aulas principais dessa parte, tá? Nós vamos mexer no movimento horizontal da nossa função. Então, olha só, a fase seria basicamente o seguinte, e eu vou desenhar isso aqui em azul, se eu, por exemplo, transladasse em um movimento horizontal toda essa função seno, e fizesse, por exemplo, uma coisa assim, ó. Tá? Eu transladasse a nossa função seno para lá. Isso daqui seria encargo da nossa fase, certo? Que está aqui em azul. Movimentar para a direita ou para a esquerda poderia ser aqui também. E o nosso eixo é a coisa mais simples, tá? Nós vamos simplesmente mexer no nosso movimento vertical. Então aqui nós teríamos um movimento horizontal e aqui nós teríamos um movimento vertical, certo? Então o que aconteceria? Por exemplo, com esse gráfico, eu poderia movimentar ele, trazer ele inteiro aqui para cima, ó, gente. E fizesse, por exemplo, assim, como se o nosso eixo tivesse literalmente, né, subido. Em vez de ser o eixo dos x, ele vai ser um eixo que estaria aqui assim, né? Então, isso daqui vai ser tópico de discussão em cada uma das aulas.
Muito importante vocês assistirem cada uma das aulas de amplitude, de período, de fase, de eixo, para entender da onde que vem, como é que se deduz, como é que faz, qual o efeito, tá? Bem explicado, passo a passo. Muito obrigado por ter assistido essa aula e continue na série de aulas de trigonometria, em especial nas próximas das aulas de translações. Muito obrigado e até logo.